Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Deuteronômio capítulo 8, é o 5º livro da Bíblia. Hoje nós vamos fazer uma jornada aqui pela Bíblia Sagrada, vamos meditar bastante e Deus vai abençoar bastante aqui. Pessoal, nós não somos imunes aos desertos, às tempestades, às lutas na nossa vida. Mas você vai notar na Bíblia Sagrada que Deus ele quer passar junto conosco essa tempestade, essa luta, essa dificuldade, esse problema. Então, repetindo novamente para você entender, nós não somos imunes às batalhas, às lutas, às dificuldades, os problemas, eles vão surgir, as dificuldades vão aparecer. Mas você vai notar que Deus ele quer passar junto comigo. Ele quer que ao final de tudo isso, que essa situação venha a passar, você venha a ser uma pessoa que você teve uma experiência. Mas pastor, como que ele faz isso? Como que ele vai passar conosco? Qual que é a manifestação que eu percebo que Deus quer passar comigo no deserto, na tempestade, na luta? Está aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, para iniciar. Diz assim: todos os que, pessoal, que diz aí? Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E agora atenção ao versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Agora vem o que eu quero pregar: e para saber o que estava no seu coração. Leia para mim agora no deserto, vamos lá. Se guardarias os seus mandamentos ou quê? Ou não? Em outras palavras, Deus, antes do deserto que o povo dele passou, ele encheu o povo de mandamento. Ele deu vários mandamentos, ou seja, o povo de Israel, ele não entrou no deserto sozinho. Ele entrou com os mandamentos. Você até viu no versículo 1, no versículo 1, que Deus falou assim, ó: eu estou dando esses mandamentos para que vocês venham viver. Porque o que vai acontecer daqui para diante com vocês é deserto. Vai ser difícil, vocês serão humilhados, vocês serão tentados, vocês serão provados, mas vocês não vão entrar sozinhos. Então, eu quero ver se nesse deserto, o que vai ficar no coração de vocês. Se vocês vão guardar os meus mandamentos ou não, se vocês vão fazer isso. Então, escute o que eu estou falando a você. Sempre quando você vem para a igreja, o missionário está pregando, o pastor Jaime está pregando uma mensagem, e parece que aquela mensagem não tem nada a ver com a tua vida. Vamos dizer que ele está pregando sobre cura divina e você está saudável. Ou ele está pregando aqui na igreja e começa uma série de mensagens sobre prosperidade. E você diz, mas eu já sou próspero. Será que Deus não está preparando você para um deserto? Será que Deus ele não está nos preparando? Será que Ele não está nos dando mandamentos, está nos iluminando antes que aconteça alguma coisa? Você sabe que eu vou falar uma experiência própria minha. Quando Deus começa a me dar muitas mensagens, estou dizendo diretamente para mim, pessoalmente para mim, quando eu vou meditar na Bíblia, mensagens sobre tribulação, luta, e eu não estou em tribulação e nem em luta, eu dou até uma olhada para cima e dizer, Deus, o que está para chegar aí? Porque Deus ele faz isso, ele tem a tendência de falar conosco antes, dar mandamentos antes do deserto, para você não passar sozinho. Para você não passar por aquela luta, não passar por aquela dificuldade, sabe, estranho, ou você não tem nada para se apoiar. Não, se você deixar marcado aqui, vamos para Hebreus. Eu vou encher você de texto sobre isso hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Então sempre antes, Deus vai falar contigo. Olha para o teu irmão e diga assim, ou tentar falar. Porque de vez em quando ele fala e a gente não quer o quê? A gente não quer ouvir, a gente não está ligado, a gente não está antenado, mas sempre Deus vai dar um toque na gente. Hebreus 10, 32, todos acharam aí? Eu fui falando aqui, não abri. Hebreus 10, 32. Olha só o que diz. E outra coisa, me esqueci de falar, deixa eu comentar algo interessante. Você viu lá que Deus falou para o povo de Israel que eles iriam entrar no deserto com os mandamentos, se eles guardariam ou não os mandamentos, mas depois ali diz assim, ó: e vocês vão lembrar esse deserto que vocês passaram nesses 40 anos. E um dia vai ser uma lembrança. Você sabe que lembrar é uma coisa de quem está vivo, né? Ou seja, Deus ele colocou o povo de Israel no deserto com os mandamentos para que eles passassem aquele deserto e um dia fosse somente uma quê? Ou seja, eles iam viver. É isso que eu quero te mostrar. Ou seja, Deus ele vai nos deixar algumas lembranças de situações que nós passamos firmes com a palavra de Deus. Bom, voltando aqui, Hebreus 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Olha para o seu irmão e diga assim, dos cultos passados.
Por isso que é bom você anotar que eu prego, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes o que, pessoal? Iluminados, suportastes grande combate de aflições. Você viu só? Eles foram iluminados e depois dessa iluminação começou a ter grandes combates e aflições. Mas antes desses combates eles foram o quê? Iluminados. Então você não pode esquecer dos cultos passados. Você sabe que a Bíblia diz, não precisa você ir para lá, mas no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés, ou a tua palavra, ou luz para o meu caminho. O que significa isso? Que tem pregação que eu prego que é lâmpada para os teus pés, é para hoje. Mas de vez em quando tem certas mensagens que nós vamos dar aqui nesse altar, você vai escutar a pregação, que é luz para o teu caminho. Não é para hoje, é para você anotar, para que um dia, lá na frente, você venha lembrar desse culto passado que você foi iluminado. E quando surgir a situação, você não é um estranho àquele problema. Você disse, o pastor já pregou semana passada, e justamente o que o pastor pregou estava para me acontecer. Justamente o que ele falou, aquela pregação, meu Deus, foi batata. Aconteceu, como 2 mais 2 são 4. Ou seja, Deus já estava me iluminando antes. Deus já estava me dando um mandamento antes do deserto. Estava me iluminando antes do combate. Mais um exemplo, Marcos capítulo 4, vamos. Eu falei para você que hoje nós vamos dar uma jornadinha aqui. Vamos caminhar um pouco na Bíblia. Mas é bom, né? Quem é que gosta de aprender a palavra de Deus? Então fica ligado, querido. Todas as reuniões, todos os cultos, você precisa ir ficando ligado nas pregações e anotando. Vai anotando o que o pastor prega, vai anotando a mensagem. Porque aquela palavra, de repente, não é lâmpada para os teus pés. Ela pode ser o quê? Luz para o teu caminho. É para amanhã, é para outro dia. E eu digo de novo, Deus ele sempre vai nos falar ou vai tentar nos falar. Ele vai tentar falar com a gente, vai se esforçar para falar. Marcos 4,35, eu não tinha falado o verso. Diz assim: e naquele dia sendo já tarde, quando as coisas começam a escurecer, porque a Bíblia diz naquele dia sendo já, ou seja, está começando a declinar o dia, está começando a ficar escuro. Antes de ficar escuro, antes de escurecer na sua vida e acontecer qualquer coisa, olha o que Jesus faz. Naquele dia sendo já tarde, está acabando o dia, está começando a noite. Disse-lhe, ou seja, Jesus deu uma palavra, Deus deu uma palavra, uma ordem: passemos para outra banda da margem. Em outras palavras, Jesus, ele deu uma palavra, e se ele falou passemos para outra banda da margem, é porque eles vão chegar lá. Mas olha o que aconteceu, então o dia está declinando. Diga, Jesus fala enquanto é dia. Jesus ele fala quando? Enquanto é dia, mas diz que já está declinando o dia. Passemos para outra banda à margem. Pastor, não estou entendendo. Olha o que aconteceu. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como ele estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Agora você lendo comigo, vamos lá. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que quase se enchia de água. Eu te pergunto, você me responde: Jesus deu ou não deu uma palavra para eles? Foi antes da tempestade. Foi antes de declinar o dia. Você vê, escureceu, porque quando eles começaram a jornada deles ainda era dia, mas já estava declinando. Então quando aconteceu essa tempestade era de noite. Foi de noite. E de vez em quando vai surgir noite, vai surgir grande combate de aflição, vai surgir desertos. Mas o que mais me alegra é que sempre Jesus fala antes. E o mais importante, olha o que diz agora aqui, ó. E ele estava, Jesus no caso, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo: mestre, mestre, não te importa que morramos ou pereçamos? E ele respondendo, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora olha o puxão de orelha de Jesus, atenção. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Lê para mim que diz agora aí: ainda não tendes o quê? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Ele não falou ou não falou antes da tempestade? E aí Jesus disse: ué, vocês não se apegaram àquilo que eu falei? Eu estou com vocês no barco. Eu estou junto com vocês no barco. Eu não disse passemos para outra banda da margem? Então surgiu a tempestade, surgiu, declinou o dia, escureceu tudo, escureceu. Mas eu avisei vocês. Eu avisei, eu dei a palavra. Então você tem que ficar ligado. Que tem mensagens que Deus já está me preparando para uma tempestade. Tem palavras que Deus está me preparando que vai escurecer. E quando escurece, eu tenho que estar preparado. Eu não posso ser tímido. Jesus disse: vocês são tão tímidos, vocês não têm fé ainda? Eu não dei uma palavra, vocês tinham que ter dito para a tempestade: não,
Jesus, antes de começar a jornada, ele disse: passemos para a outra banda do quê? Se ele falou, está falado. Não interessa o que vai acontecer nesse trajeto. O que interessa é que aquilo que ele disse vai acontecer. É isso que você precisa aprender. O problema da gente é que a gente não entende isso, mas Deus sempre vai falar. Olha só o que a Bíblia diz agora em Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. Quem se considera aqui servo ou serva de Deus? Quem se considera até um profeta, pastor, eu profetizo a palavra, eu ministro o evangelho, eu dou a palavra. Olha só o que diz em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós é um pouco mais difícil de achar, mas com muita orientação aqui você vai encontrando, você vai aprendendo. Amós capítulo 3, versículo 7. Olha só o que diz. Deixa eu achar aqui para você, rapidinho. 3, capítulo 3. Meu 13 e meu 13 é muito perto. Versículo 7. Diz assim a Bíblia Sagrada: certamente, é uma coisa que não tem erro, é certo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, ou seja, Deus não vai fazer nada sem antes ter o quê? Revelado o seu segredo aos seus servos. Quem, pessoal? Os profetas. Então, se você for servo de Deus, calma, ele vai revelar o segredo dele antes de acontecer. Se você for discípulo de Jesus, ele vai falar contigo antes da tempestade. Se você for o povo dele, ele vai te dar uma palavra antes de você entrar no deserto. Se você for um homem de Deus, ele vai te iluminar antes de você entrar no combate de aflição. Quem é que notou que eu recitei as 3 coisas que eu preguei até agora? Quem é que notou que eu falei? Antes do deserto, os manda. Antes do combate, a aflição, a iluminar. Antes da tempestade, o mapa. Sempre, irmão, sempre. Se você é de Deus, se você for uma pessoa de Deus de verdade, Deus sempre vai entrar em contato contigo. Ele não vai fazer nada sem falar com você. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, não precisa você ir lá, mas se você abre ela e você acha Gênesis 18, versículo 17, a Bíblia fala que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Só que Sodoma e Gomorra estava morando um sobrinho do Abraão. Tinha um sobrinho dele, como é que era o nome dele? É bem comprido o nome dele. Como é que era? O Ló estava morando lá. E olha só, a Bíblia diz, sabe o que? Em Gênesis 18, versículo 17: faria eu alguma coisa e não falaria para o meu amigo Abraão? Sério, o negócio é sério. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, mas antes ele falou com quem? Falou com Abraão antes de destruir. Deus sempre vai falar com você antes. Aí o Abraão lutou com Deus lá para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída, mas no final ele conseguiu salvar a família dele. Vamos dizer que alguém da sua casa, alguém da sua família está para ser destruído. Deus não vai permitir aquilo ali acontecer antes de falar com você. Ou tentar falar. Me perdoe, não fique chateado comigo. Ou tentar. Porque de vez em quando ele tenta falar, não consegue. Então você vê aqui que certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E você tem que orar pela minha vida, orar pela vida do pastor Jaime, do missionário. Você tem que orar. Por quê, pastor? Porque nós somos aqueles profetas que vamos dar palavras para vocês antes de acontecer. Só que de vez em quando a pessoa está desantenada, ela não anota a pregação. A Bíblia diz, sabe o quê? Bem pertinho aqui. Você está em Amós, vai para frente, Abacuque. Pastor, só está só nos livros difíceis hoje. Só nos livros difíceis. Abacuque 2:2. Sério, de vez em quando a pessoa dorme, aquele culto Deus estava avisando a pessoa dorme, eu não venho no culto. A pessoa fica, é complicado. Deus, ele quer falar antes de acontecer. Antes do deserto vem o quê? Os mandar. Antes da grande combate de aflição vem iluminar. Antes de entrar na grande tempestade declinou o dia, Jesus dá uma palavra. Antes de qualquer coisa ele vai revelar o seu segredo aos seus santos profetas, aos seus servos. E o que eu tenho que fazer quando Deus me revela ou me dá uma visão? Está aqui escrito, Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, o que Deus disse aí? Escreve. Quem já fez listinha de mercado aí, de supermercado? Quem já fez lista? Por que você faz a lista? Para você chegar lá e o quê? E não esquecer, para você lembrar. Então Deus está fazendo mais ou menos isso. Escreve a visão e torna bem legível. Não pode ser garrancho, tá? E torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Atenção, por que você tem que escrever a visão? Porque a visão, lê para mim aí, é ainda para um tempo determinado. Não é para agora, a palavra é para daqui a pouco, não é para hoje. Repito de novo, Deus não quer que você seja pego de surpresa.
Deus, Ele não quer que surja uma situação, uma dificuldade de você, meu Deus, o que está me acontecendo? Não, você vai entrar na luta, vai entrar na tribulação, já sabendo a visão que Ele te deu. A gente não escreve, a gente não torna legível. Vem, como eu disse, muitas vezes dorme, não fique bravo comigo. Muitas vezes vem, não anota nada, a pessoa fica ali, sabe, eu não sei, cuidado. Eu sempre tenho essa sensibilidade. Deus começa a me dar uma mensagem de Deus, o Senhor está me dando muito essa palavra, o Senhor está falando muito comigo sobre isso, o que está para acontecer? Quando acontece, eu já estou firmado, eu estou na rocha, eu estou ali na presença do Senhor. Pastor, mas o que estava para acontecer sobre essa visão que estava para acontecer na época do profeta Abacuque? Você viu que eu comecei no versículo 2, né? Olha o que diz o versículo 1, que é Abacuque 2, versículo 1. Olha o que diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a minha fortaleza me apresentarei. E o que, pessoal? Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responder, e o que responderei quando for o que? Arguido e atacado. Olha para mim aqui, pessoal. Onde é que ele estava? Na guarda e na fortaleza. Vou te fazer uma pergunta, você é inteligente, por que você contrata guardas que ficam rondando a tua rua lá no teu bairro? Por que você contrata guarda? Por que você levanta fortalezas, muros na frente da tua casa? Por causa de quem? Sem medo de errar, fala, por causa de quem? Por causa do ladrão. Ou seja, Abacuque e o povo estão para ser atacados. Só que Deus já estava avisando o quê? Antes, mas eles estavam na guarda, eles estavam na fortaleza. A gente não fica. A gente pensa, se acontecer, aconteceu. Não, Deus, eu repito, eu provo para você na Bíblia, por A mais B. Antes do deserto tem um mandamento, antes da grande aflição tem iluminação, antes de entrar numa tempestade, Jesus entra contigo no barco te dando uma palavra. Ele não vai fazer nada sem revelar antes aos seus profetas, aos seus servos. Você vê que antes do inimigo vir atacar, ele já vai te dar uma visão. Se você abrir a sua Bíblia agora, mais um livro fácil. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vai. 1 Tessalonicenses. Como é que Deus dá essas mensagens para o senhor, pastor? Não sei, o Espírito Santo, né, irmão? E eu não tenho capacidade de mim mesmo fazer isso aqui. Mas ele está te avisando. E já diz lá fora no mundo, um jargão, né? Quem avisa? Amigo, ele está tentando falar contigo. Você não é imune às lutas. Você não é imune às lutas. Mas ele quer passar contigo. Ele quer passar contigo. Ele vai estar ali, ó. Ele quer ver se você vai guardar os mandamentos ou não. Então ele não vai te deixar entrar no deserto sozinho. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. Acharam? Posso continuar, pessoal? Vamos lá então. Diz assim, ó: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Atenção, hein? Para que ninguém se comova, se emocione, fraqueje, esmureça. Para que ninguém se comova por essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Como é que eles sabiam que essa tribulação ia vir sobre eles? Atenção que agora é a grande revelação. Pois estando ainda convosco, disse o apóstolo Paulo, porque agora ele não estava mais, mas quando eu estava com vocês, nós vos, fala comigo essa palavrinha, muito rápido, você falou muito rápido, mais uma vez, quem tem filho levanta a mão aí. Você colocou já seu filho na pré-escola? Quem já colocou o seu filho na pré-escola? O que é pré-escola? É uma escola, uma escola antes da verdadeira escola. O que é pré-dizer? Pré-dizer é falar antes de acontecer. Paulo disse, quando eu estava com vocês, não tinha acontecido, mas eu já tinha pré-falado. Eu já estava falando o que podia acontecer. Jesus, ele nunca escondeu de ninguém. No mundo tereis... Não adianta. Aí quando acontece uma enfermidade, apareceu um problema em casa, ai pastor, não sei o que está me acontecendo. E não me perdoe, nós nunca deixamos de pregar isso. Nós nunca deixamos de falar. A gente sempre fala, mas a pessoa não anota, a pessoa não presta atenção, vai surgir. E ele disse aqui, ó: pois estando ainda convosco vos predizíamos. Predizíamos o quê? Que havíamos de ser afligidos. O que diz agora aí? E como sucedeu e vós sabeis. Ou seja, eu não quero ninguém esmurecendo, não quero ninguém, fraquejando, ai agora o que está coitadinho de mim. Não é coitadinho. Você está entrando nessa luta sabendo que essa luta vai te trazer a vitória. Eu não vou impedir que a luta chegue, eu não vou impedir que a dificuldade chegue, mas quando chegar, você já está firme.
Quando chegar a tribulação, quando chegar a dificuldade, você não é, me perdoe a palavra que eu vou usar agora, você não é um ignorante espiritual, você não é uma pessoa ignorante que não sabia que isso ia te acontecer. Então, para finalizar tudo, deu para entender até aqui? Dá um glória a Deus? Deixa eu dar uma corrida, volta lá onde eu comecei, Deuteronômio capítulo 8. Então Deus vai sempre falar, olha para o teu irmão e diga assim, ou tentar, né? Ou tentar, ele vai tentar falar contigo, né? Tem gente que fica um pouco no culto e vai embora. Deus está tentando falar. Não que a pessoa ela vá passar pela luta e vai vencer. Tem gente que dorme na hora que eu estou pregando. Tem gente que não anota nada que eu prego. Então depende, ele vai se esforçar para falar. Ele vai tentar te dar um desfibrilador para te acordar. Presta atenção aqui, ó. Mas de vez em quando, como eu disse, não é todo mundo que vai conseguir vencer. Então olha só, por que eu digo isso? Porque nem todo mundo chega na luta preparado. Tem muita gente mesmo despreparada. Surge a situação, a pessoa está lá, né, largada. Olha só então Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, onde nós começamos. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno guardareis. Para quê? Para os fazer para que vivais. Mas por que vivais, pastor? Vai me acontecer alguma coisa? Vai, ó. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E olha o que diz o 2. E te lembrarás, ou seja, vai ser só uma lembrança. Você vai passar. E um dia você vai só se lembrar do que, pastor? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto dos 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração. Se o quê? Lê para mim. Guardarias os seus mandamentos ou? Te pergunto, você me responde. Você é inteligente, para burro você não serve. Atenção, quando é que futuramente o que você está passando hoje vai ser só uma lembrança? Quando você guardar aquilo que Deus falou contigo antes de acontecer. O senhor filosofou agora, né? Não. Quando é que essa luta na sua vida vai ser só uma? Um dia você vai dizer, um dia eu passei por tal coisa. Se você aprender a guardar aquilo que Deus fala antes da luta. Se você não guardar aquilo que eu prego antes de chegar a essa luta, você não vai se lembrar, porque você pode morrer. Por isso que eu digo, a pessoa que vai entrar numa luta e ela não anotou, ou Deus tentou falar com ela, ela não conseguiu. Quando chegar a luta, pode ser tarde. Você não conhece pessoa assim, ó, que estoura uma doença. Eu vou para a igreja. Muitas vezes não consegue mais. Não dá tempo, porque a pessoa não ouviu nenhuma palavra antes da doença. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Tem gente que não tem tempo, irmão. Mas pastor, por que Deus faz isso? Quem quer saber a palavra porquê? Você quer saber o porquê? O porquê está aqui. Versículo, agora eu acabo. Versículo 7. Qual que é a primeira palavrinha do versículo 7? Por quê? Então agora eu vou explicar tudo você. Por que Deus faz isso? Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Pula para o versículo 16. Olha o que diz o 16. E que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim, lê para mim, te fazer bem. Ou seja, olha para mim aqui como é que funcionam as coisas de Deus. Ele te dá a palavra, te deixa entrar no deserto. Se você guardar o mandamento, depois tem terra boa. Sempre é assim, sempre, não vai mudar. Não muda, isso é na Bíblia, ó. Ele fala contigo antes da luta. Se você guardar o mandamento na luta, depois tem terra boa. Você tem que passar com ele. Você não é imune. Eu não sou imune. Não tem nenhum crente sobre a face da terra imune à tribulação. A nossa grande diferença é que na hora da luta nós vamos guardar os mandamentos. Na hora da luta nós já fomos iluminados. Na hora da luta Deus nos deu uma visão. Na hora da luta Deus já tinha nos dado uma... Na hora da luta, ele já tinha revelado seus segredos aos servos. Na hora da luta, ele veio falar comigo antes de acontecer. Pastor, e se eu não anotar? Se lascou, irmão, me perdoe, não fica bravo. O problema das pessoas é esse. As pessoas não têm essa sensibilidade de escutar a voz de Deus antes da luta. Mas se você conseguir escutar, a sua vitória é certa. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode se colocar em pé toda a igreja e abre em Deuteronômio 2, versículo 7, mas pode ficar em pé. Se eu deixar você sentado, eu vou pregar mais. Então eu vou ficar sentado, pastor.
Pastor, eu fiquei até com medo dessa pregação agora, pastor. Por que, exatamente, alerta. Por que você não deve ficar com medo? Porque ele vai passar contigo na tempestade. Ele não vai permitir que você naufrague o teu barco. Ele não vai permitir que você morra no deserto. Se você guardar os mandamentos. Se você o quê? Pastor, e se eu não guardar ou não tiver os mandamentos? Aí fica bem difícil. Claro que ele é misericordioso também, mas fica bem difícil. Então cuidado. Nós orarmos aqui e recebermos da água, tá? Eu já vou fazer aqui o propósito com a água para você beber da fonte. Deuteronômio 2:7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou com toda a obra das tuas mãos. E agora o que diz aí? Ele sabe que você anda por esse grande deserto esses 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Eu gravei 2 coisinhas que aqui está escrito. Quais são as 2 coisinhas? Primeiro, que ele sabe o que eu estou passando, porque ele veio falar comigo antes de acontecer. E segundo, que ele vai passar comigo. Ele sabe e ele está contigo. Está aqui na Bíblia. Então antes do deserto, ele sabe o deserto que você está passando. Ele sabe. Ai pastor, se ele sabe que ele não faz nada, ele já fez, ele te deu a palavra. Ele quer saber se você vai guardar os mandamentos ou... Qual que é o mandamento para você ficar curado? Pelas feridas de Jesus nós já fomos? Acabou. Você, daqui a pouco um dia essa doença vai ser uma lembrança. Vai ser um dia você vai só se lembrar disso. Pastor, e se eu não me apegar aos mandamentos? Não vai ser uma lembrança. Porque quem morre não tem mais lembrança. Não tem mais memória. Está lá em Eclesiastes capítulo 9. Você quer que um dia isso aí seja só uma lembrança? Esse problema? Se apegue àquilo que ele falou contigo. Quem já notou que algum dia Deus alertou você? Já aconteceu isso com você que eu estou pregando hoje. Ele alertou antes de acontecer. E você chegou até o ponto de dizer assim, ó, meu Deus, tudo que o pastor pregou semana passada, cruz credo. Está tudo acontecendo. Quem já aconteceu isso? Meu Deus, parece que Deus está querendo me alertar. Parece que Deus está querendo me avisar. Parece. Ele considera muito você. Mas pastor, por que ele não deixa isso não acontecer? Não. A luta vai vir para todo. A nossa diferença é que nós somos sensíveis para ouvir a voz dele antes. Guarda isso no teu coração. Ele sabe e ele está contigo nesse deserto. Quando começou a acontecer o temporal no meio do mar, quem é que estava no barco? Deitado e dormindo. Mas ele estava ali. Quem é que tinha falado passemos para outra banda margem? Quem é que era? E ele estava ali, ele está com você. Levante as mãos, não tenha mais medo de tempestade. Não tenha mais medo de luta. Levante as suas mãos aos céus agora. Isso, hoje é o grande dia. Hoje nós estamos começando esse propósito da fonte do que clama. Hoje nós estamos aqui levantando a nossa voz. Estamos clamando. Nós não aceitamos, ó Deus, outra coisa a não ser a vitória. Nós não aceitamos outra coisa a não ser, ó Deus, o teu toque, a tua mudança. Senhor, nós não estamos entrando ignorantes nessas lutas. Nós não estamos ignorantes nessas dificuldades. Nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença diante de ti. Nós estamos aqui, essas pessoas têm clamado, Deus. Essa mulher tem clamado, esse homem tem clamado. Essas pessoas estão aqui, estão passando uma dificuldade, um problema, uma situação. Mas hoje elas vão começar a receber as suas bênçãos. Isso, manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta, ó Deus, o teu poder aqui nesse lugar. Manifesta, ó Deus, a tua unção. Que essa pessoa possa receber uma mudança na vida sentimental, na vida emocional. Essa pessoa tem clamado. Isso, vai consagrando, vai colocando diante de Deus agora, falando com Deus agora. Vai falando para Deus, começa hoje a minha vitória. Vai falando para Deus agora, começa hoje a minha transformação. Começa hoje a minha mudança. Começa hoje os meus sinais, as maravilhas. Hoje é um dia de alerta. Hoje é um dia que Deus está nos alertando. Está alertando essa mulher, está alertando esse homem. Você não vem na igreja hoje por acaso. E você não virá as próximas 12 terças-feiras por acaso. Você vai estar aqui para você passar por essa. Vai vir aqui.